Opa, galera, antes de começar esse vídeo, eu quero alertar vocês que eu fiz eu fiz a votação de qual seria o animal que eu iria fazer o vídeo antes de produzir esse do Alossauro. Então, eu prometo pra vocês que após eu ter minha fome, após eu conseguir fazer um negócio que eu vou precisar hoje, eu vou fazer o vídeo do Parasolo Lofo, que foi mais votado pela comunidade. Fala, galera, como vocês estão? Hoje eu vou continuar a nossa série de comparando animais do jogo Ark. E, bem, desculpem a demora, eu tive alguns contratempos. Foi meu período de prova esse último mês. E eu tô gravando isso no dia 30, mas vocês provavelmente vão ver no dia. É, no dia. Provavelmente no dia 3 ou no dia 2 de julho. Eu não tenho certeza. Talvez ainda saia amanhã. Porém, editar vídeos é um negócio bem complicado que eu ainda não dominei totalmente. Então, bora lá. Hoje a gente vai analisar o dinossauro Alossauro do jogo Ark. E eu queria pedir que vocês assistissem o filme ao final. Só isso. E se quiserem, dê um like e se inscrevam no canal. Tá. Agora vamos partir para análise. O Alossauro foi um dinossauro carnívoro do período Jurássico, cujo seu nome significa lagarto ou réptil diferente, dependendo da tradução. Porque a tradução do nome sauro pode variar de acordo com a fonte. Mas a tradução do nome alossauro significa lagarto ou réptil diferente. Seu gênero foi descrito em 1877 pelo paleontólogo Othniel Charles Marsh, que é um dos maiores dinossauros do período Jurássico, e seus fósseis foram descobertos na América do Norte e Europa. Agora a gente vai falar um pouquinho da morfologia, e essa parte ela é um pouquinho simples, tá? O Alossauro foi um dinossauro que tinha entre 9 metros de comprimento e entre um peso de 2 a 3 ou até mesmo 4 toneladas, dependendo da estimativa. E tinha 3 metros de altura e alguns quebrados. E seu crânio, que até parece com alguns outros terópodes, tipo, se vocês pegarem, por exemplo, se vocês pesquisarem o crânio do Alossauro, vocês vão ver que ele é até bem parecido com o crânio do Torvossauro, por exemplo, de alguns outros dinossauros. Na verdade, os dinossauros do Jurássico, alguns deles eram bem parecidos. Mas enfim, ele tinha 2 cristas acima dos olhos, no caso, uma de um lado e uma de outro. E atualmente são discutidas as funções das cristas do Alossauro. Porém, as mais aceitas são regulação de temperatura e exibição sexual. Ou até mesmo dimorfismo sexual. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação cladística confusa desse gênero. O gênero Alossauro possui 3 espécies formalmente descritas e amplamente aceitas na comunidade científica: Alossauros frágiles, Alossauros de Madisene e Alossauros europaeus. Entretanto, existe um possível quarto gênero chamado Alossauros máximos. E entretanto, todavia, Eu entendi a referência. essa quarta espécie seria pertencente ao outro gênero, que seria Saurophaganax maximus. E então a gente vai ter que esperar mais evidências, estudos e fósseis para conseguir bater o martelo, para dizer se Allosaurus maximus era realmente outra espécie dentro do gênero Allosaurus ou pertencente ao gênero Saurophaganax, ou até mesmo a outros gêneros. Agora a gente vai falar do Alossauro do jogo. Entre as diferenças que a gente pode citar do dinossauro do jogo para a vida real, a gente tem os lábios, que eu esqueci de citar no vídeo passado sobre o espinossauro. Enfim, os lábios ajudam os dentes dos animais que os possuem a deixar os dentes hidratados e permitir que eles não ressequem e, consequentemente, não quebrem mais fácil. Os crocodilos não têm esse problema porque eles passam quase o tempo todo na água. Isso faz
com que os dentes estejam sempre hidratados e não quebrem consequentemente. E existem estudos que meio que comprovam que muitos dinossauros terópodes poderiam ter lábios. E bem, isso talvez pudesse fazer com que o alossauro não tivesse? Pudesse. Só que até mesmo outros animais que vivem em regiões desérticas, que é o caso do alossauro, que vivia em uma região semiárida, a formação Morrison no final do período Jurássico, ele, ele vivia numa região semiárida e que ocasionalmente haveriam lugares com água. Então deveria ser um lugar bem difícil de se viver e, consequentemente, com pouca água para ele hidratar os seus dentes. Outro detalhe que a gente pode discutir são as cristas do alossauro. Que assim, gente, eu não vou bater o martelo, só que as cristas do alossauro, elas parecem muito... elas não parecem ser formadas por ossos, e sim, na verdade, apenas por uma estrutura queratinosa. Porém, entretanto, todavia, Eu entendi a referência. a gente consegue ver que no fóssil do alossauro, que existem muitos fósseis bem preservados do alossauro, o crânio dele era formado por uma crista que ela era aparente no osso, como eu vou deixar na imagem que vai estar aparecendo agora. E, bem, acontece que no jogo a gente também tem o excesso de cristas aparente no alossauro. Nesse caso, isso aqui é algo mais discutível, já que no jogo ele aparenta ter 4 cristas que serão feitas que possivelmente uma é feita de osso e queratina e as outras inteiramente de queratina. Porém, no fóssil a gente pode considerar que só existe uma crista óssea. Então, realmente existe a possibilidade dele ter mais cristas, porém elas não seriam feitas por um material formado por ossos. Nesse caso, seriam formadas apenas por cristas queratinosas. Outro detalhe que a gente pode discutir seria as osteodermas, ou essa armadura, entre muitas aspas, do alossauro. Bem, na vida real, essa armadura que o alossauro teria seriam chamados de osteodermas, que são ossos que ficam abaixo da epiderme, ficam entre a epiderme e a derme, que são encontrados atualmente nos crocodilianos, e também que são encontrados nos crocodilianos e nos crocodilos fósseis extintos, e também nos tiróforos, que são uma família de dinossauros que inclui tanto os parentes mais próximos da família dos estegossauros, que inclui esse cara aqui, junto com os anquilosaurídeos, que inclui os parentes mais próximos do anquilossauros. Entretanto, acontece que não existe nenhuma evidência de osteodermas em dinossauros terópodes, que é a família que o alossauro faz parte. Então, e também não existem nenhuma evidência ainda no próprio alossauro. Outra característica que a gente pode notar são os espinhos, que também não existem evidências e é algo muito notável na cultura pop. Eu vejo em vários materiais que apresentam isso. Porém, não existe nenhuma evidência para esses espinhos na linhagem dos terópodes, até onde existe linha de evidência. Talvez em outros dinossauros, mas não nestes. Enfim, gente, eu quero dizer para vocês que esse vídeo foi um pouquinho mais curto, né? Porque não tem muito o que dizer. Mas enfim. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lembrando que todas as diferenças todas as diferenças que tem da vida real pro jogo são porque as espécies do jogo Ark são espécies diferentes. Enquanto a espécie do jogo Ark se chama Allosaurus therotribus, as espécies da vida real, como eu já citei, são Allosaurus frágeis, Allosaurus de Madisene e Allosaurus europaeus e possivelmente Allosaurus máximos.
Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.